Eu gostaria que você, por favor, fechasse os seus olhos por um instante. Eu não sei se você, quando você entrou nesse ambiente, você conseguiu discernir a presença dele aqui, se você conseguiu entender o que ele está gerando aqui essa noite. Mas eu acredito que essa noite o Espírito Santo, além de chamar filhos a um lugar de arrependimento, ele também está chamando filhos para um lugar de se apresentar diante dele para esses dias. E eu sinto a presença do Espírito Santo aqui desde a hora que eu entrei ali. E nós vamos dar liberdade para ele continuar tocando a gente, assim como ele fez na adoração. Espírito Santo, por favor. Fica à vontade aqui, Senhor. Espírito Santo, por favor. Você conhece, como a Isa já pregou, o coração de cada um aqui. O Senhor conhece a identidade, o Senhor conhece o nome, o Senhor conhece a personalidade, o Senhor conhece o coração. Mas, Senhor, essa noite nós oramos que você venha tirar as palavras e gerar essas mesmas palavras dentro do nosso espírito. Espírito Santo, eu oro por um novo nível de entendimento de quem você é, mas um entendimento de nós vamos segui-lo e nós vamos fazer aquilo que você tem dito para nós como igreja nesses dias. Senhor, eu oro por um avivamento do Espírito nessa igreja local, a ponto deles discernirem a mais leve brisa do Espírito em suas reuniões. Eu oro por um discernimento claro. Eu oro, abre os olhos dos meus irmãos como igreja local, para que eles vejam o Cristo através do Espírito. Eu oro, Senhor, por um avivamento de entendimento, um avivamento de visão, um avivamento de coração para esses dias. Eu oro, Espírito Santo, que as marcas deixadas por essa vida sejam apenas testemunho daquilo que o Senhor pode fazer. Eu oro, Senhor, para que essas pedras metamórficas que têm as suas manchas, as suas sequelas, as suas ranhuras, possam ser mostradas para um mundo sedento de salvação, e que essas marcas sejam testemunhos da sua glória. Olha o que o Senhor fez comigo. Senhor, eu oro porque essa cidade precisa experimentar pessoas que estão nas ruas queimando de amor por você e entendendo quem você é, Senhor. Eu oro, Senhor, por fogo do Espírito nessa estação. Eu oro, Senhor, por fogo do Espírito nessa estação. Eu oro, Senhor, aviva a sua igreja nessa cidade. Eu oro, Espírito Santo, porque o Senhor conhece o lugar que eles saíram, o Senhor conhece o desejo do coração quando eles saíram, o Senhor conhece as afrontas que eles passaram quando saíram, mas o Senhor está olhando um plano perfeito, que foi criado desde a criação do mundo, dizendo: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, e são pensamentos de paz e não de mal. E eu oro, Senhor, traz essa realidade para essa igreja nesses dias, em o nome poderoso de Jesus. Sabe, meus amigos, a Isa falando sobre o Espírito Santo, e eu fui para casa preparar a minha palavra sobre, e a gente não conversou. Então eu comecei a preparar uma palavra, ela começou a preparar outra, e quando a gente começou a conversar, eu falei: meu Deus, nós vamos pregar a mesma coisa, só que de contextos diferentes. Mas quando nós falamos do Espírito Santo, a gente vem, é engraçado, né? A gente fala do Espírito Santo, a galera já pira. Uns pira falando assim: é isso que eu quero, vamos lá, vamos falar em línguas, vamos profetizar, vamos pegar fogo, vamos lá, é isso mesmo. Outros falam assim: não, esse negócio aí ficou para o passado, né? Ficou lá para os apóstolos. Eu não consigo calcular tamanha, desculpe a palavra, irresponsabilidade e burrice,
Porque o Espírito de Deus, que perscruta as profundezas de Deus, habita em mim. E Ele não ficou lá atrás, Ele está aqui. Ele esteve, Ele está e Ele vai permanecer no nosso meio, amém? Até que Ele venha, até que os nossos olhos vejam o Cristo. E sabe, meus amigos, eu gostaria de começar construindo essa palavra, e você vai ver que durante muito tempo ela vai entrelaçar com o que a Isa falou. E nós vamos até meia-noite, então tá tranquilo para todo mundo, né? E, gente, antes de qualquer coisa, eu queria explicar para você por que eu tô de chapéu. Porque é o seguinte: eu tenho mais cabelo que o pastor Diego, é óbvio. Mas se eu e ele estamos no mesmo ambiente juntos, as pessoas ficam assim, ó. Porque daí a luz bate, entendeu? Então, por isso que eu estou de chapéu essa noite. Mas, meus amigos, a palavra do Senhor nos diz, de Gênesis a Apocalipse, que Deus é um Deus de relacionamento, Deus é um Deus de aliança. Sabe, nós temos lido um livro e eu vou citar vários livros, igual a Isa fez. O pastor Diego gosta disso, né? Também citar vários livros e a gente tem aprendido isso. Chamado Relacionamentos de Aliança, e é um livro que tem mexido com a gente. E volta e meia eu falo com a Isa, falei, misericórdia, nós estamos longe de viver isso aqui, mas nós queremos tanto. E uma das coisas que Deus tem feito na minha casa, no meu casamento, no meu relacionamento, nós temos experimentado uma mesa onde o Espírito Santo resolve vir. Então, às vezes eu estou sentado com os discípulos, eu estou sentado com os nossos pastores, eu estou sentado com qualquer família, e o Espírito Santo vem e ele começa a gerar cura numa mesa. Ele começa, depois de uma mesa, as pessoas saem e elas olham assim, olha, eu posso testemunhar hoje que a mesa cura, porque Ele está me curando nesse lugar. Sabe, não tem como eu olhar para o que Deus está fazendo na minha vida particular, no meu casamento, e não falar para você, Deus é um Deus de relacionamento, e Ele quer levar a igreja brasileira a um lugar de ter relacionamento. Então, por muito tempo a gente aprendeu sobre o profético de uma maneira estranha, e você vai achar que não tem nada a ver, mas tem. Que, o cara profetizou e foi incrível, aconteceu alguma coisa? Não. Fez sentido a palavra? Não. Você julgou o que ele disse? Não. Ué, mas a palavra do Senhor nos diz, e Paulo está alertando que, enquanto um profetiza, os outros julguem. Só que nós estamos tão distantes de relacionamento que a gente não é capaz de olhar para o nosso irmão que liberou uma palavra às vezes meio errônea e fala assim, meu amigo, tudo bem, você falou isso, mas não tinha nada a ver. Porque nós estamos muito distantes de uma vida relacional. Ou só acontece lá em Curitiba. Só lá, né? Desculpa, gente. Mas Deus é um Deus de relacionamento, Ele quer estar perto, Ele quer estar nas nossas mesas, Ele quer participar da nossa vida em comunidade. Deus não simplesmente falou assim, olha, faça uma igreja naquela cidade, recebam bem as pessoas, e é isso. Mas Ele fala assim, não, uma igreja que vai ser, a palavra é ruim, mas é legal, vai ser relevante nessa cidade. Uma igreja que vai tocar essa cidade, uma igreja que vai fazer algo novo para esse lugar. E não tem como a gente ir para outros lugares no Senhor sem pensar nisso. Relacionamentos de aliança. Deus é um Deus de relacionamento. E, meus amigos, a palavra do Senhor nos diz em 2 Coríntios 3, que ela diz o seguinte, e todos nós com rostos descobertos, contemplamos a glória do Senhor e somos transformados de glória em glória. Nós somos transformados de uma glória progressiva. Então nós conhecemos a Jesus, nós começamos a ter um relacionamento com Ele, como a Isa falou, nós começamos a abrir espaço para Ele entrar, nós começamos a abrir espaço para o Espírito Santo mudar coisas em nós, e nós vamos crescendo. E o alvo da minha palavra é que nós entendamos algo no Espírito, é que o Espírito Santo não quer simplesmente que a gente aceite a Jesus num culto de domingo, e nós venhamos todo o culto no mesmo lugar, na mesma cadeira, participemos dos mesmos eventos, e voltamos a viver a mesma vida. Mas Ele está dizendo assim, ei, a transformação da sua vida e o que Deus quer fazer em você é de glória em glória, de fé em fé. São todos os dias eu em contato com a presença do Senhor, sendo transformado por essa presença. A Bíblia vai nos dizer que Deus fez uma aliança com Noé. Gênesis capítulo 9,
E a palavra do Senhor diz assim: então disse Deus a Noé e aos seus filhos que estavam com ele: vou estabelecer a minha aliança com você e com os seus futuros descendentes, e com todo o ser vivo que está com você, as aves, os rebanhos domésticos e os animais selvagens, todos os que saírem da arca com você, todos os seres vivos da terra. Meus amigos, Deus está falando para Noé: ei Noé, eu vou fazer uma aliança com você e com todos os seres vivos que saírem da arca. Irmão, não é pretensão nenhuma a gente se achar melhor do que os animais, certo? Mas você parou para pensar o que Deus está falando? Noé, vou fazer uma aliança com você e com todos os seres vivos que saírem com você. A palavra do Senhor também vai nos dizer que Deus faz uma aliança com Abraão. Sou velho demais para ter filho, Deus, vamos deixar isso aí. Deus, não dá para mim. Aí Deus vem e faz uma aliança com ele, dizendo assim: naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: aos seus descendentes dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoeus, dos hetitas, dos ferezeus, dos refaíns, todos os amorreus, todos os cananeus, dos gigazeus. Ei, Abraão, eu estou te dando essa terra, eu estou fazendo uma aliança com você. E meus amigos, eu só quero dar um pano de fundo para a gente seguir. Eu não vou ficar parando em todas as histórias, mas é só para a gente entender sobre a aliança. A palavra do Senhor diz que Deus faz uma aliança com Jacó. Deus fez uma aliança com Jacó para sempre e fez com ele uma aliança eterna. Naquela ocasião, Deus disse: eu lhe darei a terra de Canaã e ela será de vocês para sempre. E meus amigos, eu gosto muito da aliança que o Senhor faz com Moisés. E a Bíblia também diz: então Moisés escreveu todas as leis de Deus, o Senhor. No dia seguinte de manhã, ele construiu um altar no pé do monte e colocou ali 12 colunas de pedra, uma para cada tribo de Israel. E Moisés mandou alguns moços queimarem animais em sacrifício ao Senhor e matassem touros como ofertas de paz. Moisés pôs a metade do sangue dos animais na bacia, derramou a outra metade no altar, depois pegou o livro da aliança, onde estavam escritos os mandamentos do Senhor, e leu em voz alta ao povo, e disseram: nós obedeceremos ao Senhor e faremos tudo o que Ele tem nos mandado. Deus, um Deus de relacionamento, de aliança. E todas as vezes que eu leio essas alianças, eu penso o quanto Deus quer se relacionar com o seu povo. E a Isa foi cirúrgica em falar sobre devocional, porque o que Deus está trazendo para nós nesses dias, Deus está dizendo assim: eu não quero que você chegue num culto de domingo simplesmente e levante as suas mãos e gaste, eu não sei qual é o tempo de adoração de vocês aqui, 1 hora de adoração, 1 hora de quebrantamento, mas você volte à segunda-feira e viva a mesma vida. E Ele está falando assim: eu quero que você venha para um nível de aliança e de relacionamento maior. E só consegue ter aliança com o Senhor quem corresponde à vontade dEle. Todos esses homens de Deus tiveram que dizer sim para o Senhor. Todos esses homens de Deus tiveram que sacrificar algo em suas vidas pessoais. E o que Deus tem falado com a minha casa nesses dias é que a gente quer viver uma vida fragmentada, né, meus amigos? Então, por exemplo, nós somos uma pessoa no trabalho. No trabalho eu faço isso, mas na igreja eu sou da adoração. Mas no futebol eu sou zagueiro. Isso, sabe, a gente é fragmentado. Mas o que o Senhor está falando é que eu preciso ser o mesmo aqui, eu preciso ser o mesmo lá, eu preciso ser o mesmo no futebol, e aí a gente pega a maioria dos homens. Eu preciso ser o mesmo no trânsito, eu preciso ser o mesmo que se relaciona com Deus no meu quarto. O mesmo, porque Ele prescuta todo o meu interior. Porque às vezes a gente libera canções aqui e canta e chora, mas nós estamos praticamente quase mentindo para o Senhor, porque nós não estamos dispostos a viver o desafio que a canção nos pede. E se nós formos para estudar um pouquinho sobre a tradição judaica, eles decoravam boa parte do Antigo Testamento, e eles só têm o Antigo Testamento para eles, cantando.
Eles decoravam os salmos cantando. Eles decoravam a Torá cantando. Eles decoravam tudo cantando. Então, meus amigos, quando eu e você abrimos os nossos lábios para cantar canções, nós precisamos entender que nós estamos liberando palavras para o Senhor e dizendo assim: eu entendi o que estou cantando e eu concordo com isso. E sim, Senhor, eu vou fazer isso. E, meus amigos, o Senhor está dizendo assim: vamos lá. Vamos parar de ser fragmentado, vamos ser os mesmos. Vamos ser mulheres de Deus aqui na igreja, ministrando, trabalhando para o Senhor, mas vamos ser as mesmas em casa, lavando uma louça, orando no Espírito. Vamos ser homens aqui na igreja, incrivelmente usados por Deus, mas vamos ser os mesmos homens em casa, lavando uma louça para a esposa, que está dizendo assim: eu quero honrar você. Ô Zé, mas o que tem a ver tudo isso com aliança? Tem tudo a ver. Porque Deus te chama para um lugar de aliança e Ele conhece o profundo do seu interior. E Ele está te falando assim: vem andar comigo um nível mais profundo, uma glória mais progressiva ainda, para que você experimente ainda mais de Deus. E, meus amigos, quando a gente fala de Moisés, ele chama muito a minha atenção. E eu ainda estou te dando uma introdução, não cheguei onde eu quero chegar. Mas a palavra do Senhor nos diz que Moisés sobe nesse monte. E eu amo esse texto, esse trecho, eu não vou lembrar onde está o endereço certinho. Mas a Bíblia diz que Moisés sobe no monte. E a Bíblia também diz que do monte, o povo estava no pé do monte, eles viam relâmpagos, trovões, nuvens de fumaça, sons de trombeta. E eles ouviam uma voz que saía do alto desse monte. E ele dizia: ei, sobe aqui, Moisés. Moisés sobe até esse lugar, Deus fala com Moisés. E acontece uma coisa em um dos trechos que Deus está chamando Moisés para subir nesse lugar, que me marca, e eu falei de relacionamento de mesa aqui. A Bíblia diz que Deus prepara uma mesa. Moisés e 74 pessoas se assentam nessa mesa e comem com Deus. E, meus amigos, eu preciso mostrar isso para você de verdade. E aí a gente acha que as coisas são simples demais. E aí a gente acha que as coisas não são tão relevantes assim. Mas o Senhor está nos chamando para um nível maior de relacionamento com a presença dEle. E, meus amigos, nós estamos lendo esse livro, Relacionamento de Aliança, e o Asher fala uma coisa incrível. Ele fala assim, ó: Deus é intrinsecamente relacional. Está dentro de Deus, está dentro do seu ser. Deus é intrinsecamente relacional, e intrinsecamente significa de modo inerente, essencial, próprio, íntimo, particular ou não convencional, interiormente, internamente, intimamente, ininterrantemente, profundamente dentro de Deus. E aí a gente acha que só vir num culto de domingo é o suficiente para suprir essa sede de relacionamento que o nosso Deus tem. Eu preciso achar esse texto agora, meus amigos. Aleluia. Amor, me ajuda a achar o endereço daquele... E a palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor está nesse ambiente da glória. E Ele chama os seus amigos para uma mesa e um relacionamento. E, irmãos, eu entendo que na antiga aliança o Senhor nos mostra várias passagens aonde Ele, sendo um Deus criador de todas as coisas, resolve estar no meio de um povo pecador. A palavra do Senhor vai nos dizer em Deuteronômio capítulo 7, além disso, o Senhor, teu Deus, eu vou falar do 21, 7 e 21, jamais fiquem aterrorizados diante deles, pois Yahweh, o teu Deus que habita em teu meio, é Deus poderoso e temível, e Yahweh, o teu Deus, pouco a pouco irá expulsar as outras nações da sua frente. O teu Deus está no meio de vocês. Um Deus que anseia por um nível maior de relacionamento. E sabe, meus irmãos, o tema dessa palavra, o tema dessa conferência, curandeu, fala sobre isso, perante Deus, sobre o olhar de Deus.
à espreita de Deus, perto de Deus. Isso precisa mexer com a gente de dentro para fora, ao ponto de dizer assim: Senhor, eu não posso viver uma vida longe da sua presença. Senhor, eu não posso sair de um lugar e não pensar. A minha esposa apavora, obrigado. Que o Senhor quer vir e ter um relacionamento comigo. Êxodo capítulo 24, meus amigos. É isso mesmo. Capítulo 24, versículo 9, diz o seguinte: Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 dos anciões de Israel subiram no monte e viram o Deus de Israel, sob cujos pés, como que havia uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. E agora o versículo 11 diz: Deus não estendeu a mão contra os seus escolhidos dos filhos de Israel. Eles viram Deus, comeram e beberam. Os Deus está ficando maluco, mas ninguém viu a Deus. Mas eles viram uma faceta de Deus. Eles viram algo do Senhor que Deus, com tanta graça, permitiu. Olha, eu vou mostrar para vocês que eu tenho sede de se assentar na mesa quando vocês estiverem essa noite na mesa da presença do Senhor, compartilhando um pão. E meus amigos, eu quero continuar. Eu ainda não cheguei onde eu quero, mas nós estamos indo para esse lugar. E eu amo Moisés, e eu amo esse ambiente onde Moisés está construindo esse lugar. Deus chama ele para esse lugar de relacionamento. Deus chama esse lugar para mostrar para ele coisas tão profundas. Moisés desce do alto da montanha com as tábuas, mas também ele desce com algo que Deus mostrou para ele: Moisés, eu vou te mostrar um lugar chamado Tabernáculo da Presença. E eu quero que você faça exatamente assim. E é incrível, porque a Bíblia nos diz o seguinte: a Bíblia diz que Deus mostra o tabernáculo montado no céu para Moisés e fala assim: é assim que você vai fazer na terra. Gente, a palavra do Senhor diz para a gente em Hebreus que estes ministram em figura a sombra das coisas celestiais, assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois Deus disse: tenha cuidado de fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte. Você parou para pensar que Deus vem com toda a sua glória sobre o monte Sinai? O monte fumegava, a glória de Deus permanecia lá. A trombeta tocava, a voz chamava Moisés. E aí Deus estava fazendo o quê? Mostrando um tabernáculo para Moisés. Falando assim: é assim que você vai fazer, Moisés. E eu amo essa parte, meus amigos, e eu não quero falar sobre cada símbolo do tabernáculo, mas tem um lugar que a gente vai chegar, que é desse lugar que eu gostaria de ministrar com a gente hoje, falar sobre o Espírito Santo. A palavra do Senhor nos diz que Deus começa a mostrar cada detalhe, e Êxodo vai mostrar todos os detalhes, todos os materiais, tudo que era usado. E é incrível, porque tudo no tabernáculo tem a ver com Jesus. Tudo que está no tabernáculo, se você ler, e eu posso te indicar um livro que fala sobre ele, tudo que está no tabernáculo mostra Cristo no meio do seu povo. Então a palavra do Senhor vai nos dizer que o tabernáculo montado, quando o povo do deserto passava, qualquer povo que passava, quando eles olhavam a primeira porta, era uma obra linda, era belo. E eles, no meio de um deserto, olhavam a beleza de uma porta. Sabe quem eles viam? Cristo. E essa primeira porta, ela era sustentada por 4 colunas. Isso é Mateus, Marcos, Lucas e João. Então a primeira porta que o tabernáculo nos propõe é o Evangelho. Cristo Jesus. Entra pela porta. Essa primeira porta é chamada de caminho. Eles entravam pela porta, eu vou correr um pouquinho, eles sacrificavam, eles lavavam as suas mãos numa bacia, depois do sacrifício. Essa porta, meus amigos, qualquer um podia entrar e oferecer ali. Porém, quem oferecia sacrifício era o sacerdote, né? E hoje somos todos sacerdotes, né? Amém?
Mas, meus amigos, quando a gente olhava o tabernáculo, aí você ficava assim, pô, mas tem um lugarzinho mais legal ali. Eu vejo ali mais uma cortina, mais uma porta. Essa segunda porta é a porta que protegia um lugar chamado de Santo Lugar. E é nesse lugar que eu gostaria de entrar com você essa noite. E é desse lugar que eu quero começar a falar sobre o Espírito Santo. Todas as vezes que o sacerdote entrava nesse lugar, ele passava por mais uma porta. E essa porta é chamada de verdade. E quando Jesus chega e vai falar sobre eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele estava dizendo para aquele povo e para os fariseus da época, dizendo assim, sabe aquele tabernáculo de Moisés? Eu sou a primeira porta, o caminho, eu sou a segunda porta, a verdade, eu sou a terceira porta, a vida. Ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim. Sabe, meus amigos, o que o Senhor está nos propondo é, todo mundo pode chegar aqui no átrio e achar legal o primeiro nível de adoração. Mas existe um nível de responsabilidade maior, e nós começamos a construir isso lá no começo dessa palavra. E Deus está chamando uma igreja para um nível maior de profundidade. Nós vamos passar por essa segunda porta chamada verdade, para que Ele estabeleça as verdades que Ele quer em nós. E é muito legal, deixa eu ver se eu lembro o nome desse livro. É o livro Os Segredos do Tabernáculo, de Kevin J. Corner. Olha, da Corner? Não, né? Com 2 N's. E em algumas partes eu concordo, ele é muito legal, bem metódico. Cara, ele descreve todas as partes do tabernáculo. E, gente, leiam esse livro, é impressionante, principalmente o pessoal da adoração. E ele não fala só desse lugar, ele fala do tabernáculo de Moisés, tabernáculo de Davi e o tabernáculo de Cristo. Vale a pena, vale muito a pena. E, gente, ele está dizendo que assim, ó, beleza, agora eu estou diante da segunda porta, eu quero ir mais profundo no Senhor, eu quero ir para um lugar que Ele fale comigo, como Ele falou com a Isabel, como Ele falou com o pastor, como Ele falou com a pastora. Eu não quero estar nesse nível só de reconhecer que Jesus Cristo é o meu Salvador, o caminho. Eu entrei pelo caminho já, agora não tem mais volta. Essa segunda porta, chamada de verdade, ela precisa gerar algo dentro de nós, meu amigo, dizendo assim, aos poucos eu estou deixando o que está ficando para trás, e eu estou avançando para as coisas que estão adiante de mim. E sabe, meus amigos, a segunda porta, ela é sustentada. Nesse livro ele não fala disso, mas eu procurei outro estudo, e eu não vou lembrar o nome do cara, e na corrida eu esqueci de anotar o nome, eu posso achar o autor e passar para vocês depois. Mas ele fala que as bases que sustentam essa segunda porta são os 5 ministérios: pastores, profetas, apóstolos, evangelistas e mestres. Porque o Senhor está dizendo assim, aqui você precisa vir para um nível maior de revelação. E nós começamos a falar sobre esse versículo que a gente abriu essa reunião. Aqui eu abri essa palavra. Uma glória cada vez maior. Sabe, meus amigos, esse lugar chamado de Santo Lugar, ele tinha 2 peças fundamentais. Então, o sacerdote entrava por essa porta e ele via um candelabro chamado de menorá. E esses dias Deus começou a falar sobre a menorá com a minha esposa e ela só falava isso. E é muito engraçado, porque eu não sei se eu sou tão cabeção assim, porque ela começa a falar, e eu falo assim, eu acho que Deus quer falar comigo sobre isso. O Espírito Santo é assim com a gente, né, meus amigos? Principalmente os homens, né? E a Bíblia diz que a menorá, ela tipifica Cristo Jesus. Então, gente, se você for estudar um pouquinho mais, compre esse livro. Eu não tenho tempo de entrar nos detalhes, os detalhes são incríveis, mas eu gostaria de apenas mostrar para você algumas coisas da menorá. A menorá tinha 7 candelabros, mas um era central. Um candelabro central, dividiam 3 para um lado e 3 para o outro. Alguém já viu uma menorá? Sabe o que eu estou falando? É aquele candelabro assim, sabe? A pastora tem uma tatuagem incrível da menorá.
A gente está expondo ela aqui, misericórdia. Mas quando ela pregar, você dá uma olhada aqui, ó. Você vai ver. Mas, gente, olha que... Como Deus é maravilhoso nos detalhes, né? Isaías vai nos dizer sobre a menorá, mas ele vai nos dizer sobre o Espírito que está sobre Jesus. E eu vou abrir esse capítulo para a gente ler juntos. E eu acabei de perder ele aqui, mas eu vou achar em nome de Jesus. Isaías capítulo 11, do 1 ao 3. Eu vou ler na minha Bíblia, que ele é mais legal do que ler aqui no tablet. Isaías capítulo 11, do 1 ao 3. Posso ler, gente? E olha que incrível. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Repete comigo assim: Espírito do Senhor. O Espírito da sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. São 7 Espíritos de Deus. Mas eu achei incrível o que o autor retrata sobre esse tema em específico. Ele está nos dizendo que 7 são as lâmpadas. O número 7 simboliza plenitude, totalidade, perfeição. Sobre os 7 braços haviam 7 lâmpadas acesas com fogo. E estas 7 lâmpadas simbolizam o Espírito de Deus. E o Espírito que estava sobre o Messias, o Senhor Jesus Cristo. E isso também se aplica à igreja, que é o seu corpo. E meus amigos, o candelabro tipifica Cristo, mas o fogo que estava sobre o candelabro tipifica o Espírito. E sabe, meus amigos, o que eu acredito que o Senhor quer falar com a gente nesses dias é que nós precisamos manter aceso o fogo da presença do Espírito Santo em nós. Nós precisamos acender essa chama de paixão pela presença do Espírito Santo em nossos tempos devocionais. Nós precisamos acender essa chama do Espírito em nosso tempo de adoração. Nós precisamos manter a chama acesa, porque uma das palavras que o Senhor diz era: Moisés, essa chama não pode ser apagada, ela tem que ficar acesa. Moisés, todas as vezes que o sacerdote entrar no santo lugar, ele vai limpar, ele vai fazer as manutenções, mas ele vai pôr óleo no candelabro e vai acender o fogo para ele não se apague. E meus amigos, essa palavra sobre óleo mexe comigo, mas eu não quero entrar nela. Mas o óleo significa unção. E todas as vezes que ele fala de unção, eu acredito que o que tem algum lugar vazando nossa unção. Eu não sei se você entende isso, né? Porque às vezes parece que é tudo seco, né? Você não tem essa impressão, ou só eu? Às vezes parece que é tudo duro demais. Mas quando a presença do Espírito vem, e quando o óleo começa a jorrar, você começa a entender algumas coisas no Espírito. E meus amigos, essa palavra está dizendo assim: você, Moisés, não pode fazer com que essa lâmpada se apague. Você, Moisés, a sua responsabilidade é anunciar para o sacerdote: essas lâmpadas não podem ser apagadas. Mas, meus amigos, eu acredito que o que o Senhor quer fazer é mostrar que o Espírito tem papel fundamental em um nível maior de revelação de quem Deus é. E essa menorá ficava numa mesa, num lugar. Só que na frente da menorá ficava uma mesa. E essa mesa eram colocados os pães todos os dias trocados. E meu amigo, eu não sei se você sabe, mas o pão simboliza a palavra. O Espírito revela a palavra. O Espírito traz à luz a palavra, porque o santo lugar era escuro por causa da cortina fechada. E sabe, gente, eu quero trazer aqui algo para nós como igreja. Não era permitido nenhuma luz entrar nesse lugar.
a única luz que podia estar lá era a luz da menorá, a luz do Espírito. E sabe o que está acontecendo? A única luz que podia brilhar sobre a mesa dos pães é a luz da menorá. A única luz que podia brilhar sobre a palavra é a luz da menorá, é a luz do Espírito que está sobre Jesus. É essa luz. Sabe o que está acontecendo nos nossos dias? A gente não tem claridade suficiente do Espírito, daí a gente quer abrir uma fresta. E a gente quer falar assim, eu vi não vou falar nomes. Eu vi o vídeo do meu lindo. E ele falou isso. Não falei? Eu vi a mensagem da minha linda, eu amei. A gente abre a cortina e deixa. Você está entendendo o que eu estou falando? Às vezes, e eu vou trazer um pouco para nós que ministramos na casa do Senhor. Às vezes nós não queremos nos prostrar diante a menorá e falar, Espírito Santo, eu não tenho nada para essa noite. Se você não vier, eu já fiz isso muitas vezes, porque se depender de mim para a adoração acontecer, vai ser uma tragédia. É perigoso eu cantar até Sabor de Mel. E o Diego me conhece. Que droga. Mas eu não quero abrir a cortina e deixar a luz desse mundo entrar para iluminar a palavra para mim. Você está entendendo o que eu estou falando? Porque o que está acontecendo na nossa geração é uma geração que vai buscar luz em outro lugar que não é num escuro, onde o Espírito revela. Mas vai buscar uma luz numa rede social, na mesa com os amigos. Vai buscar uma luz na moda do momento, sensacionista. Sensacionismo é um remédio. É porque você não foi capaz de experimentar uma vida no Espírito, meu amigo. Porque quem entrou no lugar da presença, quem já pisou no sangue dos santos e viu ele movendo, não é capaz de outra coisa. A gente foi estragado. E eu sei que eu estou falando para um pessoal mais jovem, mas deixa eu contar para vocês. Às vezes a gente ia para as reuniões e a gente chegava e já parecia a impressão que eu tinha. E eu não estou sendo saudosista, porque Deus vai fazer isso na geração de vocês, em nome de Jesus. E a gente entrava na reunião e parecia que tinha uma nuvem de glória, assim, sabe? Ninguém precisava cantar nada não, meu irmão. Ninguém ficava esperando um ministro. Levanta a mão, baixa a mão, erga a mão, baixa a mão. Não, a igreja ia. Porque o Espírito Santo estava fazendo, eu estou fazendo isso nessa geração. E sabe, vamos deixar o passarinho cantar, porque eles louvam ao Senhor, né? Boa. Gregório, esse passarinho me tocou mais do... Muito boa, mano. Glória a Deus, irmão, obrigado. Obrigado por me ajudar aí. Mas, meus amigos, o que eu estou dizendo é que nós não podemos fazer coisas para o Senhor esperando que a revelação desse mundo entre no lugar que só o Espírito pode entrar. Então eu estava falando sobre essa onda, né, de todo mundo é teólogo na internet, é impressionante. Mas daí você vê, parece que os caras eles estudaram no dicionário do Google sobre revelação, daí eles começam a falar. Mas o que eu estou propondo para nós como igreja local, que é o que Deus está falando comigo, com a minha esposa, é que nós precisamos entrar no lugar secreto da presença de Deus e deixar que a menorá, que é Cristo, se levante e o fogo do Espírito que está sobre ela ilumine a palavra dentro de nós. Nós precisamos de um nível maior de revelação, não do nosso autoconhecimento. A Isa falou disso. Mas nós precisamos de um nível maior de revelação de quem Ele é. A Isa não falou disso, mas tem uma coisa que Deus está falando com ela e daí automaticamente fala comigo. E essa palavra fala sobre conhecer a Deus. E, gente, eu sei que tem um monte de psicólogo aí falando assim, não, você precisa ir para um autoconhecimento. Não, meu amigo. Se você conhecer a Deus, você vai ver quem você é nele. Se nós conhecermos ao Senhor, nós vamos descobrir quem somos nele. E o Senhor não faz nada sem propósito. Se você, eu vou falar bem a verdade, se você está aqui essa noite,
Se você está nesse lugar nesses dias, é porque Deus tem algo para fazer em você nessa geração. Sabe, meus irmãos, e eu não quero sair desse lugar, mas nós precisamos parar de deixar que essa influência de luz entre no lugar onde só o Espírito Santo pode revelar o que Ele quer revelar no nosso meio. E, gente, a minha esposa, a gente estava num culto e ela foi diagnosticada com artrose. É isso, né? Artrose. E ela estava quase no tá fundo e tá raso, né? Porque ela tinha uma perna menor que a outra. E de repente Deus começou a falar com ela. E olha que engraçado. Na mesma época Deus começou a falar com a gente como família sobre aonde a gente ia fluir, quais eram os nossos dons. E meus amigos, para eu pregar uma palavra assim, é que Deus está fazendo uma obra profunda em mim, porque eu amo chegar aqui, mano, e nós profetiza e ver o negócio pegar fogo. Mas eu acredito que o Espírito Santo ele quer fundamentar coisas primeiro. E sobre esses fundamentos ele fala assim, agora vamos lascar fogo. E a minha esposa, Deus começou a falar sobre o chamado dela. E agora eu ponho ela no fogo de novo. E o chamado dela, Deus começa a falar que é sobre cura. Eu disse, capaz mesmo. Deus está falando comigo sobre cura, mas eu estou com dor na coluna. Deus está falando sobre cura, agora eu descobri que tenho isso, tenho aquilo. Mas Deus não mudou o que Ele disse a seu e a meu respeito, independente da circunstância. Aquilo que o Espírito Santo revelou na palavra que já está escrita para nós. Meu amigo, você não precisa ir atrás de um profeta para liberar uma palavra sobre você. O que você precisa é de uma vida devocional, para que a palavra viva no Espírito mude o seu interior. E Deus começou a fazer uma palavra, falar com a Isa gradativamente sobre cura, sobre cura, sobre cura. E um dia nós estávamos no culto, na corner, e o pastor fala assim, alguém aqui... Gente, a minha esposa é muito de boa. Ela não gosta de se expor, eu que burro exponho ela o tempo todo. E aí de repente ele fala assim, alguém aqui tem uma perna maior que a outra? Mano, quando eu vi, a minha esposa já estava lá na frente. E ela já estava querendo explicar para o cara que não era tão grande assim a diferença. Mas ela tinha um diagnóstico de uma perna maior que a outra. E, gente, o cara sentou ela e quando o Mark Marques é o nome dele, quando ele mediu, tinha aproximadamente 2 dedos. E você que não crê, eu posso mostrar esse vídeo para você, eu tenho no meu celular. E aí a Isa, foi muito engraçado, porque quando a Isa vê que era 2 dedos, ela falou assim, meu Deus, eu não sabia que era tão grande a diferença. De verdade. De verdade. E aí ele senta ela numa cadeira, estica as 2 pernas. E quando ele vê essa diferença de 2 dedos, ele fala assim, estão vendo, todo mundo está vendo. Eu peguei o celular e falei assim, meu Deus do céu, cara. E começa a filmar. Na hora que ele começa a orar, e ele começa a dizer assim, Espírito Santo. E ele põe a mão, vem aqui na Isabel, essa noite. E quando ele começa a orar, a perna dela começa a ir. E ela encosta uma na outra. E a Isa levanta e começa a andar sem dor nas costas. Sabe, meus amigos, o que eu estou dando esse testemunho para você é pelo seguinte, o Espírito Santo que estava sobre Jesus na menorá, ele ainda opera milagres, então ele é o mesmo que é capaz de revelar as profundezas de Deus em você e em mim. Então ele está dizendo assim, você não precisa de um profeta vir, você não precisa de alguém fazer, você não precisa esperar uma expectativa de nada, você precisa se mover no Espírito. E sabe, meus irmãos, nós temos vivido isso, e aí quando o cara fala que cessacionismo é o remédio, eu tenho vontade de esfregar esse vídeo na lata dele e falar assim, está aqui, meu amigo. Nós somos prova do que Deus tem feito na nossa casa, na nossa igreja local. Nós somos prova de curas. Nós somos provas de milagres. E eu vou continuar contando um pouquinho da história da Isa. Gente, ela, depois dessa oração, ela ficou maluca. Ela não podia ver um doente, cara. E aí eu estava dirigindo o carro e ela passava por mim e falou assim, ó, viu lá, estava mancando. Falei, quer que eu volte? Olha lá, viu lá, está numa cadeira de roda. Eu falei, vamos lá? Não, acho que eu não estou pronto. Mais um dia, meus amigos, nós estávamos na igreja e uma amiga nossa,
Ela é muito legal, a gente ama eles são muito legais. Ela também, se ela estiver aqui na reunião, ninguém vai notar ela, a não ser que alguém fale. Ela é bem de boa. Mas ele ia fazer uma cirurgia na coluna. E aí ela contou para a Isa se indignou e falou assim: como assim você vai fazer uma cirurgia na coluna? Porque eu tenho isso e eu vou ter que fazer uma cirurgia. E a Isa, mais que depressa, sem dar chance para dúvida, falou assim: não, nós vamos orar agora. Pegou a cadeira, pôs e já ela sentou. Quando a gente mediu, tinha 2 dedos. Daí a Isa falou assim: mas vocês nunca oraram para a perna crescer? Aí a pessoa falou assim: não, a gente tentou uma vez, mas não sabia medir, não sabia se estava certo. E aí a Isa começou a orar com a mesma graça. E para mim, tá? Se eu for orar para alguém ser curado, eu faço o maior estardalhau, mano. Tipo, a Isa não, Deus, em nome de Jesus, vem com sua presença aqui. E ela começou a falar isso e a menina disse assim: meu Deus, eu senti minha perna crescer. E quando ela começa a orar, a perna encosta. E a pessoa é curada. Sabe, meus amigos, o que eu estou desafiando a gente como igreja, e o ápice da minha palavra era te dar todo esse pano de fundo de um Deus de relacionamento, um Deus de aliança, um Deus que está nos chamando para um nível maior de conhecimento da glória, um Deus que está falando assim: beleza, igreja, quanto tempo vocês têm de igreja? 6 anos. O mesmo Deus que está liberando uma palavra sobre vocês. Foi muito bom o tempo de consagração durante 6 anos até aqui. Agora está na hora de vocês aumentarem o nível de relacionamento, de revelação do Espírito. Foi muito bom o que vocês fizeram até aqui. Agora está na hora de vocês crescerem em discernimento de Espírito. Agora está na hora de vocês começarem a fluir nos dons. Porque os dons é loucura para o mundo, mas é salvação para aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor. E às vezes sinais e maravilhas são importantes no meio da igreja, para que o incrédulo vendo se converta e o nome de Jesus Cristo seja glorificado. O que o Senhor está falando para nós com essa palavra, ele falou assim: cara, era muito legal você aceitar Jesus e entrar pelo caminho. Muito legal você ter esse nível de revelação. Deus falou comigo. E quem sabe no caminho você até participa da adoração. Não, no caminho não dá para participar da adoração, né? Só dá para ir para um lugar maior. Não, estou ali, eu reconheço meus pecados, eu sei, mas quando eu entro num lugar mais profundo de revelação, Ele está dizendo assim: beleza, agora aquilo que você viveu ali não faz mais sentido, você precisa ir para um nível mais profundo. E eu acredito que o que o Senhor quer falar para a gente como igreja, que a Isa começou a construir essa noite, Deus está desafiando vocês para uma vida no Espírito. Deus está desafiando vocês para gastarem tempo orando em línguas. Deus está chamando vocês para gastarem tempo em devoção. Deus está chamando vocês para gastarem tempo buscando os dons, porque Paulo diz: busquem os dons. Deus está intimando vocês para gastarem um tempo maior, dizendo assim: Deus, o que você quer fazer nessa reunião hoje? Deus, o que você quer fazer essa noite nesse lugar? E sabe, meus amigos, o Senhor está sempre nos chamando para um nível maior de revelação. Porque se você conhece a história do tabernáculo um pouquinho, ela diz que você entra pela primeira porta, é o caminho. Você entra pela segunda porta, é a verdade. Mas o que o Senhor está pedindo assim: na verdade, eu quero que você morra aqui. Porque o sumo sacerdote, para entrar no Santo dos Santos, ele já tinha que ter decidido morrer. E eu vou explicar a você por quê. Porque podia ser que, quando ele estivesse manipulando as coisas lá, queimando o incenso, a glória do Senhor podia matá-lo. Então, se você quer experimentar um nível de profundidade no Espírito, se você quer experimentar sinais e maravilhas, se você quer experimentar um nível maior de glória sendo revelada no meio de nós como igreja, é preciso morrer para nós. E nós vamos morrer para nós mesmos quando o nível de verdade do Espírito for estabelecido em nós através da palavra. E meus amigos, você conhece o caminho, verdade e vida. Só que sabe o que é mais incrível na Bíblia? A palavra do Senhor vai dizer que o tabernáculo de Moisés é só o caminho. Mas a palavra também vai nos dizer que o tabernáculo de Davi é a verdade. E ela vai nos dizer que o tabernáculo de Cristo é a vida. No final, todas as coisas convergem em Cristo.
No final das contas, a revelação do Espírito através da menorá, que revela a palavra em nós, tem tudo a ver com Cristo Jesus. Então, talvez um apelo para essa noite é dizer para nós, como igreja: Senhor, nós precisamos ir para um nível mais profundo de relacionamento com você. Senhor, nós precisamos aprender a abrir mão das nossas coisas e caminhar mais uma milha para que o nosso nível de revelação seja aumentado. E, gente, eu gostaria de citar mais 2 livros para nós aqui. E eu estou quase encerrando, que não significa nada também. Tem um livro chamado Abrindo Espaço para Deus. Gente, é um livreto desse tamanho assim. Mas ele é um livreto destruidor. Porque em todo momento ele fala assim, ó, você fala da sua vida agitada, você fala das suas coisas que você tem para fazer, você fala de tudo que, você nem, o WhatsApp virou velocidade 2 para tudo é correria. Gente, eu vou confessar o meu pecado, eu já fiz isso. O cara me liga, eu falo assim, cara, tá bem corrido aqui. A pessoa me manda um WhatsApp da igreja mesmo, cara, tá bem corrido aqui. Mas sabe de uma coisa que esse autor fala? Ele fala assim, ó, que tudo isso, essa correria, é um absurdo. E ele fala que a palavra absurdo significa literalmente estar surdo. E às vezes nós estamos tão envolvidos com as nossas coisas que nós não temos tempo para gastar tempo para o Senhor. Mas nós queremos ir para um lugar novo de revelação, nós queremos. E esse livro, O Espaço para Deus, eu super te indico, vale muito a pena. E tem um outro livro que tem nos ferido, o pastor Diego fala dele, a Isa falou dele, que é o Conhecimento do Santo. E o Conhecimento do Santo fala uma coisa que nos fere. Ele diz o seguinte, que uma concepção errada de Deus faz com que a sua adoração não seja adoração, seja idolatria. E eu vou repetir isso para você entender. Então, todas as vezes que nós temos uma concepção errada sobre Deus, nós não estamos o adorando, nós estamos sendo idólatras. Então, vou citar um exemplo que a gente faz. A gente achou durante muito tempo, eu e minha esposa, que vir para a casa do Senhor era para a gente receber uma bênção. Idólatra. Porque você não veio pensando no Senhor, você veio pensando em você mesmo. Não é assim? Não, vamos lá. Vamos, porque a igreja vai ser uma bênção, irmão. A igreja não foi feita para te dar nada. Mas você vem para a casa do Senhor para oferecer a Ele honra, glória, louvor que Ele merece. E aí sim, nós recebemos uma ministração que não tem a ver com aquilo que nós queremos, tem a ver com aquilo que Ele quer falar. Então, todas as vezes que nós saímos de uma reunião dizendo assim, o pastor hoje não, sei lá. Mas o pastor não tem compromisso para falar coisas para amaciar seu ego. Ele tem compromisso em falar a verdade da palavra. E eu entendo que o Senhor quer nos conduzir para um lugar de revelação maior, meus amigos. E nós não podemos sair dessa noite sem dar uma resposta para isso. Sabe o que está acontecendo com os nossos jovens? Eles vão para a faculdade e eles desviam. Porque quem sabe eles não têm entrado no quarto, fechado a porta e gastado tempo com o Espírito para serem transformados de dentro para fora. Por quê? Porque eu estou muito corrido, Zé, eu tenho um monte de coisa para fazer. Eu tenho escala do louvor para terminar, eu tenho um ensaio para ir, irmão, essas coisas não são importantes. Porque a palavra do Senhor diz que só uma coisa é necessária. A palavra do Senhor diz, buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscarem o reino em primeiro lugar significa colocar a vida do Espírito dentro de nós, entre nós, como centro de tudo que pensamos, dizemos e fazemos. Henry Nouwen, no livro Espaço para Deus. A vida no Espírito precisa penetrar as nossas igrejas. Eu vou compartilhar um negocinho com você. Um dia eu estava com o ministério de adoração, não da Corner, da outra igreja que eu ia. E eu me reuni com um time de adoração e comecei a orar em línguas, e a gente começou a orar. E o líder daquele ministério chegou para mim e falou assim, se o cara não ora em casa, não é aqui que o cara vai orar.
E eu confesso que eu fiquei muito mexido, meus amigos, aquele dia. E eu sei que você tem o seu compromisso sacerdotal na sua casa. Mas eu sei que quando nós estamos aqui, nós somos como pedras vivas. Você, com o fogo do Espírito dentro de você, me queimando e consumindo algo dentro de mim, e eu acendo o meu fogo junto com você, e nós começamos a levantar um fogo para Ele. E eu acredito que o Senhor quer fazer aqui, Ele quer tirar a gente de uma zona de conforto, dizendo assim: ei, vamos para um lugar mais profundo juntos? Vamos aumentar o nosso nível de revelação de quem Deus é? Vamos entender o que quer dizer corandeu? Vamos entender o que o Espírito Santo está nos propondo essa noite?